Oi, meu nome é Carlos Benami e nessa aula de História falaremos sobre Roma, do Império à Força Cultural. A organização política do Império Romano. A República passou por muitas crises sociais, principalmente com as disputas políticas entre patrícios e plebeus, mas também em função da luta pela reforma agrária. Além disso, o expansionismo consolidado com a vitória nas guerras púnicas facilitou as condições de crescimento econômico e fortalecimento militar. Com o território bem maior, entendeu-se que a organização política republicana não mais servia para administrar Roma. O exército romano havia conquistado muito espaço político e era bastante reconhecido pelo próprio povo. Essa situação pressionava o Senado, que temia pelo seu enfraquecimento e pelo fortalecimento de generais das legiões romanas como Crasso e Marco Antônio. Quando Otávio Augusto derrotou outros triunviros e se tornou imperador no ano de 31 a.C., após a vitória na Batalha de Ácio, o Senado já estava bastante enfraquecido, assim como nas assembleias. Foi então que surgiu o Império Romano. As decisões políticas, econômicas e sociais eram agora de responsabilidade do imperador. As estruturas políticas do Império Romano. A transição do sistema republicano para o imperial acarretou transformações decisivas que foram sentidas pelo povo romano. O imperador passou a ter grandes responsabilidades na administração daquela civilização enorme do ponto de vista territorial e de organização política complexa. Sendo assim, inicialmente foi necessário determinar os poderes dados ao imperador, que foram amplos. Mesmo assim, as outras estruturas políticas e sociais, como o Senado e o Exército, continuaram a atuar, mas de forma reduzida. O imperador. O imperador praticamente controlava todas as decisões econômicas, políticas e sociais em Roma, bem como as estruturas políticas, a exemplo do exército e do senado, que se tornou órgão apenas consultivo e totalmente dependente das decisões do império. Até mesmo o povo, independente da classe social, não tinha mais participação política alguma, visto que as funções de cônsul e tribuno se tornaram responsabilidades do próprio imperador. O soberano do império acumulou também as atribuições das magistraturas, ou seja, zelar pelos bens públicos e estabelecer leis, impostos e tributos. Então, ele definia os cultos religiosos. Com a morte do imperador, sua sucessão era cercada de dúvidas e movimentações políticas. O sucessor deveria ser escolhido pelo Senado, mas, na prática, o imperador já escolhia seu sucessor, que geralmente era seu filho mais velho ou, em alguns casos, parentes próximos. O Senado. O Senado e o imperador compunham as únicas estruturas políticas do império. O imperador, a quem se atribuía o título de Príncipes Senatus, que traduzindo significa primeiro senador, era a força máxima. Embora tivesse perdido muita força política, o Senado conservou algumas funções, ao contrário das assembleias, que não mais exerciam papel algum em questão de decisão. Dentre as responsabilidades dos senadores, destacavam-se a elaboração das leis, a orientação ao líder do império e a indicação dos sucessores ao cargo de imperador, que deveria seguir a regra da sucessão familiar. As relações entre imperadores e senado foram conturbadas, com algumas várias tentativas de golpe pelos senadores e de limitação de poderes destes por parte dos imperadores. O exército. A formação do exército romano, ainda no período republicano, tinha a função específica de estabelecer a defesa do território. Essa situação mudou após a vitória dos romanos nas guerras púnicas, quando houve a consolidação da expansão territorial marítima. Com um território gigantesco, o exército romano começou a ser organizado em legiões, que eram designadas para atuar em todas as regiões consideradas importantes pelos romanos. O imperador Otávio Augusto resolveu diminuir o número de legiões, que chegou a ser 66. A intenção era controlar a classe militar, que de fato era a base de sustentação dos governos imperiais. A ordem equestre,
composta pelos oficiais e comandantes das legiões, tinha direito a algumas terras em função das vitórias nas guerras e cargos públicos de destaque. O exército romano foi uma das estruturas políticas que continuaram importantes, mesmo com a centralização na figura do imperador. Os militares eram fundamentais para garantir a permanência do imperador no poder e também para a defesa deste em caso de tentativa de golpe. Como atividade dessa aula, fica essa pequena pesquisa. Com o surgimento do Império Romano, apenas 3 estruturas políticas permaneceram. Informe quais são e comente sobre elas. Até a próxima aula.